Olá, meus amigos. Então nós vamos começar aí essas aulas de criatividade de formato online, né? E até que essa resolução aí, essa pandemia, esse vírus se acalme, né? Enquanto isso, nós vamos utilizar esse meio digital aqui, que é um meio bem interessante, né? E possivelmente eu vou usar uma parte dele depois que acabar essa pandemia e para a gente deixar nossas aulas mais interessantes, né? Até um formato mais criativo de ter um conteúdo suplementar para que vocês possam utilizar, né, como apoio ao ensino presencial. Ok, sem mais delongas, vamos à nossa aula aqui, tá? Ok, e aí nós passamos aqui por... Nós vimos... Começamos a parte de Começamos a parte de criatividade, né? A gente viu o que era criatividade, né? O que ela é, o que ela não é, né? E chegamos até a parte das ferramentas, né? De, de criatividade. O que é ferramenta de criatividade para o profissional de RH? Então, você está dentro de uma empresa, né? Você está dentro de uma empresa e essa empresa precisa processo de inovação. E o primeiro profissional a quem a empresa recorre é o profissional de RH. Então você precisa, né, estar atento para realizar reuniões de criatividade. Então, as reuniões de criatividade, elas têm um método de acontecer, elas têm uma métrica para acontecer, ela tem uma forma para acontecer, ela precisa de um ambiente certo para acontecer, ela precisa das pessoas certas para acontecer. Então, se for solicitado para o profissional de RH organizar reuniões de criatividade, né, fazer gestão da inovação e da criatividade da empresa, você vai estar munido de ferramentas para fazer isso. A primeira ferramenta que nós vimos, e aí vocês lembram da aula, né? Que teve, que todo mundo achando que era para dar ideias e tal, né? Todo mundo se empolgou, se encheu de ideias, quando na verdade era para você aprender a gerir a reunião, tá? Então não é fácil, né? Gerir uma reunião de criatividade, né? Exige técnica e exige, né, conhecimento. Então agora a gente entra numa nova ferramenta, né? A gente viu o brainstorm presencialmente, né, em sala de aula, fizemos um laboratório de brainstorm e hoje nós temos uma segunda ferramenta. Na verdade, nós temos muito mais ferramentas, mas na de hoje, particularmente, nós vamos ver lista de atributos, tá? Então, eu vou pular lá para o slidezinho da lista de atributos para a gente começar. Ok, chegamos. Lista de atributos. Então a lista de atributos é o que? É uma forma de decomposição das partes de um produto ou serviço para gerar melhorias. O que significa isso exatamente? Significa que eu preciso analisar um processo, um produto, uma situação. Só que aí, para que eu faça essa análise e ela fique mais assertiva, mais correta, né? Mais detalhada, eu preciso fazer uma decomposição do produto em partes menores para que eu possa fazer essas análises particulares, né? Não tem aquela máxima que diz dividir para conquistar. Então é exatamente isso que eu faço. Vamos supor que eu tivesse que analisar um relógio. Então eu pegaria um relógio, desmontaria a pulseira, né, a caixa, o visor, o vidro, a máquina, os ponteiros e todas as partes do relógio eu ia decompor essas partes. E aí alguém diz assim: olha, a maior reclamação dos nossos clientes em relação ao relógio é o fecho. Aí eu pegaria o fecho, né, e ia analisar somente o fecho. Como é o fecho? É de metal? Então assim, será que a gente pode fazer um protótipo de plástico, de couro, de resina? Então você ia começar a analisar as partes, né, desse produto
para que você possa chegar numa solução criativa, tá? Então, lista de atributos é uma forma de decomposição das partes de um produto para gerar melhorias. Produto e serviço. É daquelas técnicas também criadas há um certo tempo, né? Essa técnica foi criada em 1954 por Robert Crawford e a intenção era melhoria nos processos de produtos, serviços e processos. Então, assim, eu pessoalmente fico abismado, né? Como existem poucas ferramentas novas, né? Eu ainda não apresentei para vocês nenhum tipo de ferramenta ou teoria que seja, sei lá, 2010, 2000, né? Tudo vem de 1900, 1950, 1942. Então os caras pensavam muito bem. A gente leva a crer, né, que ou é uma ferramenta muito simples, que ela é completa e não precisa de melhorias, né? Ou a gente está usando sempre tecnologia defasada. Eu gosto de pensar que é a primeira, que eram pessoas muito inteligentes, que entendiam muito de criatividade e elaboraram processos simplistas que pouco precisaram de melhoria ao longo do tempo. Então é uma técnica específica, não é uma técnica genérica como a gente tinha o brainstorm. O brainstorm serve para tudo, né? Aqui é uma técnica mais específica, porque você precisa decompor. Ela é muito utilizada em produtos, né? Se vocês devem ter visto uma melhoria recente em um produto. Eu sei que muita gente não consome bebidas alcoólicas, mas tem um produto em particular que me chamou a atenção, que é uma garrafinha long neck da Skol. E aí, tradicionalmente, né, de muitos anos, aquela garrafinha long neck, ela é rosqueada, né? Na verdade, ela já é uma evolução da tampa normal, que só abre com uma chave específica. Então, essa tampa de long neck, ela já é um pouco diferente, que ela é rosqueada, então você consegue com a mão, né, com o antebraço, né, com um paninho, você consegue abrir. aí eu venho notado, e aí notei, eu estava recentemente com alguns colegas, e tinha um cara bebendo esse negócio. E aí eu vendo como ele estava abrindo. Quando eu olhei, o que os caras fizeram? Eles colocaram um fecho da tampa muito similar ao fecho da tampa de lata. E aí não é nem uma técnica de decomposição. Eu acho que eles fizeram um cruzamento morfológico, que é você misturar dois produtos. Por exemplo, pegaram a lata e a cerveja, misturaram e ela ficou a garrafa da cerveja com a tampa da lata. Então eu acho que eles usaram uma matriz morfológica para gerar esse produto. Então assim, existem técnicas específicas, nesse caso pode ter sido essa, eu acredito que tenha sido a matriz morfológica, mas eles podem ter usado a decomposição também. Os resultados são bem similares, tá? São bem similares. Então, essa técnica pode ser utilizada para melhoria de processo, que é o que nós vamos fazer na aula de hoje. Nós vamos tentar melhorar um processo. Melhoria de produto, tá? A gente pode tentar melhorar um produto no caso de uma embalagem ou de uma forma, né? Melhoria de serviço, né? E gerar novas ideias, tá? Eu estava conversando com os alunos, né, na aula de hoje de manhã, e a gente falando sobre o botijão de água mineral. E aí eu falo para eles que é um trambolho, né, grande de 20 quilos, e ele é ruim de manusear. Então, assim, quando eu pego aquele trambolho, e eu estava dizendo que eu confesso que eu já derrubei, acho que eu derrubei 2 trambolhos desse já. Um eu quebrei dentro do carro, meu carro ficou com cheiro de cachorro molhado em 6 meses. E o outro eu estava no Garden fazendo um evento, e aí fui dar uma de machão lá, peguei um bicho desse para botar no filtro, o bicho escorregou e quebrou, e foi água para todo lado. Então, assim, eu acho que é um produto que não sofre melhoria, né? Na verdade, ele sofreu melhoria na tampa, que botou um isoporzinho. Também foi uma das meninas da manhã que detectou. Não, ele tem uma melhoria, tem um isoporzinho na tampa. Mas assim, ele não tem um lugar para pegar. Ele não tem um jeito de pegar, né? E eu fico vendo nos filmes americanos que nos americanos tem um suporte, um lugar onde você põe a mão e segura um garrafão. E aí um dos meninos se atentou a uma situação. Enio, mas eu acredito que seja um problema de logística. Acho que você não consegue empilhar, né, aquele produto. É possível, é possível. Então, assim, é só uma elucubração que nós tivemos de manhã em gerar novas ideias e gerar melhorias de produtos, tá?
Então, como é que essa técnica funciona? Tá? Primeiro passo dela, você vai fazer uma segmentação do produto e serviço. Então, vamos supor que a gente fosse analisar a garrafinha da cerveja. Então, a gente ia ter a tampa, ter o rótulo, ter o fundo, ter o ângulo, a inclinação do vidro, a cor do vidro, composição, uma série de coisas. Se fosse um serviço, né, como a gente vai trabalhar nesse Covid-19 agora, e eu preciso fazer delivery. Como é o delivery? Cara, o delivery hoje em dia tem peso, né? Ele tem que ser totalmente higiênico para que alguém peça comida, né? Que com medo de pegar esse Covid e ir para a cova. Então, assim, como é que é o sistema de delivery agora? Se eu fosse uma empresa de restaurante, eu já tinha feito uma reunião de criatividade na mesma semana que isso apareceu. Como nós vamos fornecer o nosso serviço de delivery, só que com um novo padrão. E esse novo padrão é o que? É higienização. E aí é a higienização do motoboy, a higienização do produto de entrega. Assim, eu não posso me expor ao cliente para eu não voltar contaminado para a empresa também, eu não ser um vetor de contaminação. Então eu teria feito um brainstorm rapidamente. Então você faz uma segmentação de um produto ou serviço. Então assim, eu entrego minha comida como, né? Eu começaria a segmentar. É de carro, é de moto? Motoboy é homem, mulher? Que dia ele trabalha? Manhã, tarde, noite, madrugada? Então assim, uma série de coisas eu ia fazer um segmento. E aí eu ia isolar os atributos. Então assim, não, eu não tenho que melhorar nada em termos de serviço. A moto pode ser a gasolina, a embalagem tem que ser de plástico, tá? E a entrega no cliente. E aí você fica pensando, como é que eu vou entregar uma coisa na mão do cliente sem me contaminar? Né? Fica a dúvida. Sei lá, eu pensaria um pau de selfie com um gancho na frente lá para pendurar a comida e entregar ao cliente, tá? E aí, não, mas eu preciso passar cartão. Eita, começa a se complicar as coisas. Então, assim, você isola aquilo, né? O momento da entrega, isola o momento da entrega e você vai tentar encontrar uma solução para aquilo ali. Então, análise individual das características, que aí nesse caso em particular seria a entrega, né? O momento da entrega. E aí, gente, lista de atributos vem depois de brainstorm, porque são técnicas que podem ser conectadas. Então, o brainstorm pode ser utilizado, né? Ele é utilizado o brainstorm para gerar, né, a solução para a lista de atributos. Então, vocês primeiro aprenderam brainstorm e agora a lista de atributos. Então, você pode combinar as duas técnicas, né, para fazer a reunião de criatividade. Tá, e como o RH pode organizar essa reunião? Então, a gente já falou, né, de como elas são, como é que funciona e como é que o RH, como é que o RH organiza essa reunião, né? É trabalho do RH saber o limite de pessoas para essa reunião, em que ambiente ela deve ser executada. Então, assim, tem recomendações do brainstorm que já se aplica aqui, né? Então, assim, é bom usar um ambiente que não seja um ambiente normal de uso, de reunião, em que o funcionário leva bronca, né? Acho que foi até na aula a Raquel disse assim, cara, tem que fazer tem que fazer num local em que o cara não leve bronca. E ela estava certíssima quando ela disse isso. Porque se você coloca o cara num ambiente que ele levava bronca, ele vai ficar inibido para gerar novas ideias, porque a memória dele vai ficar puxando e dizendo assim, eita, aquele chefe safado disse não sei o que comigo aqui. Então assim, tem que ter esses cuidados, os mesmos cuidados que vocês tinham que ter no brainstorm lá, vocês têm que ter cuidado na lista de atributos, tá? Então, a primeira coisa que o RH tem que fazer é que nessa reunião tem que ser em grupos pequenos, tá? Então você traz pessoas de expertise, né, que entende do produto ou do serviço que você está decompondo. Então pode ser feito individualmente, né? Se você desejar, se o cara disser assim, não, eu quero que você me ensine a técnica de decomposição, que eu vou executar sozinho para fazer uma melhoria interna no meu setor. Ok, pode ser, né? Um chefe lá para fazer uma melhoria. É autocracia, né? Que é ser autocrata. Ou 4 componentes. Há 4 componentes, na verdade. Então, assim, você pode juntar pequenos grupos para fazer essa decomposição. E aí, com você você não conduz a reunião, né? Não precisa de um organizador. Mas você pode dar os passos que a galera tem que seguir, né? Você pode explicar a ferramenta e deixar os caras executarem.
Então, escolha do produto. Geralmente o cara já chega com isso pronto, né? Ele já chega com esse negócio pronto na hora da reunião. Ele sabe o que é que ele quer melhorar. Identificação dos componentes. Então, assim, o que é que eu vou melhorar? Ah, eu vou melhorar. É uma bolsa, né? Deixa eu olhar uma coisa aqui. Ah, bolsa para notebook. Ah, é de tecido. Tem que ter espuma, né? Então, assim, você vai decompor, né? Tem uma alça, tem espuma, tem fecho, né? Tem tiras, tem bolsos. E aí você vai começando a decompor esses elementos. E separa quais elementos são essenciais e quais são triviais. Então, assim, cara, se você está querendo melhorar como é a dinâmica da tua bolsa, como ela vai melhor nas costas, então de repente você pode ignorar algumas coisas como o bolso. Por exemplo, o bolso não faz parte da dinâmica de sustentação, né, da arquitetura de sustentação da bolsa nas suas costas. Então assim, você pode ignorar essa parte aí. Né? Você pode dizer assim, não tem nada a ver, bolso aqui no lateral não vai ter influência, né, na alça de sustentação da minha bolsa. Então, selecionar quais atributos podem ser melhorados. E aí, no caso, a gente coloca a alça onde a gente sustenta com a mão e a alça que a gente pendura nas costas. E aí, daí desses dois itens é que a gente começa a fazer as melhorias. Mas para isso a gente tem que fazer a decomposição desses componentes e dividir, né, subdividir o produto em uma série de componentes. Isso é como pegar um jarro, jogar para cima, quebrar, ele se quebra todinho, né? Então ele tem pequenas partes que você pode atuar diretamente em cima delas, tá? Essa não foi uma analogia muito boa, não, né? Não é para quebrar nada, não. É para desmontar, não quebrar. E aí, no final, faz o brainstorm, né? Daqueles itens que precisam de melhoria. Ao final, faz uma relação das melhorias que vão ser realizadas. E aí a gente vai para um outro tipo de processo, né? Que é viabilidade, né? Autorização de diretoria. Você vai precisar de uma série de outros fatores que vão influenciar na decisão de adotar ou não aquilo ali. Será que é viável? Será que não é viável? Tá? Então, voltando aqui, né? Esse aqui é listado rapidamente. E aí, como fazer cada coisa dessa, né? Como fazer cada item desse? Então, na escolha do produto, tá? Escolha o que necessita de melhoria, né? Aumento de faturamento, redução de tempo, produção, melhoria na qualidade. Então, no caso de melhorar o serviço de entrega para o Covid, o que a gente ia melhorar? A gente ia melhorar o processo, tá? Era um processo que a gente ia ter que melhorar. A gente podia perder no faturamento, né? A gente pode ter uma perda de faturamento, mas um aumento na qualidade, né? No caso, uma melhoria do processo. Então, assim, você imagine, você faz delivery e diz assim, ó, delivery fulano, o único delivery da cidade preparado para o Covid-19. Temos ações de higienização, não sei o que, não sei o que. Então, assim, apesar de você pode ter um custo envolvido em mudar o processo, mas pelo volume de venda que você vai fazer ou pelo volume de serviço que você vai atuar, você pode ter vantagem, tá? Então, você escolhe o produto que tem uma vantagem estratégica, né, que você quer mudar. A identificação dos atributos, né? Tem que concentrar bastante tempo em selecionar todos esses atributos. Eu fiz uma matriz para vocês, na verdade eu fiz ontem à noite. E assim, eu gastei um tempo assim, botando aqueles itens lá. É porque quando você os vê, né, numa tabela imediatamente, que você passa a vista, é tudo coisa que você já sabe, que você conhece. Mas você precisa elencar aquilo ali. Então, precisa perder um tempo da reunião em elencar os pontos em que vão ser decomposto o produto ou serviço. Separar quais elementos são essenciais e quais são triviais. Então, assim, o que não for fazer parte, né, da melhoria, você pode ignorar. Né? Você pode ignorar. Né? Então, separe em atributos para que você conheça o produto todo decomposto, mas você pode separar o produto em partes, né, em pedaços, e dizer assim, não, eu só vou querer melhorar nesse produto aqui, se for um tênis, por exemplo, o solado, que muitos clientes reclamam que ele escorrega ou que ele descola facilmente. Então, assim, apesar de ter outros elementos, eu faço a decomposição do tênis, mas eu vou me ater, por exemplo, ao solado, o formato, composição da borracha, o desenho, né? A dinâmica, o atrito,
uma série de coisas relacionadas àquilo ali. Selecionar quais atributos podem ser melhorados. Então é o caso do solado, né? Você decompôs o tênis todo, mas você vai somente dar um gás assim na reunião, né? O foco da sua reunião será os atributos que necessitam de modificação. E aí a gente faz um brainstorm dos atributos, né? Então o solado, como é que ele pode ser? Ele pode ser plano, ele pode ser liso, né? Pode ser uma série de coisas. Você pode pensar em N coisas de como esse solado vai ser, tá? Então, vamos botar material, vamos botar nalho? Não, vamos botar borracha, borracha rígida, borracha mole, borracha porosa, desenho, sem desenho, né? Então, assim, você pode pensar mil formas. Cola azul, cola vermelha, não sei. Aí cada produto vai ter sua própria necessidade. E ao final a relação das melhorias que foram realizadas, né? A criação do documento, em que contém essas definições e o que foi feito. Esse documento não tem modelo, você pode até procurar um template na internet, mas é só um documento, um relatório, e você diz o produto, tal, quais são as melhorias, e aí de repente você já gera o custo, né? Nesse caso aqui eu não vou entrar nisso aqui porque ele não faz parte da decomposição e do brainstorm das ideias. Isso aqui é um final, é uma coisa processual, né? É um artefato, né, que vai ser gerado no final para dizer assim, ó, o nosso processo funcionou. Beleza, e aí no final, hoje eu tenho uma atividade para vocês, né? E a atividade para vocês é... Qual o problema? Tá? Com o avanço do Covid, né, o sistema de delivery tem que garantir que seus clientes, que os objetos entregues a ele não estão contaminados com vírus, né, com o vírus em questão. Encontre uma solução que proteja o fabricante, ou seja, você que vai embalar o produto do cara, sei lá, um delivery de sanduíche. Então, você vai lá no delivery de sanduíche e você precisa embalar o sanduíche. Mas você não quer que ninguém que trabalhe na montagem do sanduíche contaminado, né, ou sem saber que está contaminado, contamine o sanduíche. Você também não quer contaminar o entregador que vai disponibilizar o material para o cliente, né? E você não quer contaminar o cliente. Mas também você não quer que o cliente contaminado contamine o entregador, nem que o entregador contamine o fabricante. Então, assim, a cadeia de descida é a cadeia de subida. Então, você tem que pensar numa forma de delivery que abranja todos esses pontos e que ninguém se contamine no teu processo. E aqui eu gerei uma tabela, tá? Uma planilha de atributos, em que eu separei os atributos da entrega. Aí são eles: forma de acesso, né? iFood, Uber Eats, WhatsApp, telefone, Telegram, site, e-mail e SMS. Quem mora aqui na área na zona rural de Severino Cabral, tem um supermercado aqui na feirinha de Balacongó que depois do Covid ele criou um sistema de WhatsApp, né? Ele usou uma ferramenta que todo mundo domina, todo mundo conhece, todo mundo usa. E aí ele criou uma lista de clientes, os clientes podem pedir a feira pelo WhatsApp e ele entrega na casa do cidadão. Não foi interessante? O cara tem que saber na crise o que ele precisa fazer. Então a forma de acesso são essa: gênero do entregador, motoboy masculino, motoboy feminino, motoboy trans, né? Pode ser uma máquina. Aí você dizendo, cara, o que isso tem a ver? Cara, isso tem a ver porque, por exemplo, existe um sistema aqui na cidade, né, é tipo um Uber clandestino, assim. É uma pessoa que faz transporte de passageiros, não usa o aplicativo Uber, mas ela só atende mulher, por exemplo. Então, assim, muita gente tem receio de chamar um Uber e vir um homem. E aí, não vou com esse cara não, esse cara é mal encarado, não sei e tal. Então, assim, essa pessoa ela faz serviço somente para feminino. Aí transporte, né? Carro, bike, drone, né? Sei lá, um sanduba chegar num drone, velho. Eu vou lhe dizer, viu? Assim, eu acho que eu compraria um sanduíche para ele chegar de drone na minha casa, só para eu ver o drone. Sei lá, só para eu ver o drone chegando com minha comida em casa. Então, fica uma ideia para vocês aí. Quem quiser botar um negócio desse, me chame, tá? Diga aí, você pede um negócio, chega com um drone na tua casa. Fantástico. Tipos de entrega, né? Perecíveis, flores, documentos, equipamentos, pertences, valores, né? Às vezes eu saio de casa, não é raro, eu saio de casa e digo, eita, esqueci minha carteira, esqueci meu óculos. E aí eu ligo para minha esposa, se ela estiver em casa, se ela não estiver, babau. Mas se ela estiver em casa,
deu certo, ela manda pelo mototáxi. Horário de entrega, manhã, tarde, noite, madrugada. Aqui, meu irmão, onde eu moro, sandubão assim, meia-noite, esqueça, ninguém entrega. Porque aqui no Severino Cabral é a faixa de Gaza, né? Assim, o pessoal tem medo aqui, né? Depois da linha do trem, os caras têm medo de vir até assim à noite. Embalagem de entrega, né? Isopor, sacola plástica, sacola de papel, sacola fornecida pelo cliente, né? Uma caixa. O controle sanitário. Sem controle sanitário, sei lá, eu peço um cebozão e ele vem ceboso mesmo. Controle básico, então assim, o cara usa luva lá. Tipo, ele não pode coçar as partes durante o trabalho, que acho difícil, né? Aí controle moderado. Então você tem touca, luva, máscara, ambiente filmado, né, controlado, né? E aí um controle severo, asepsia, o cliente fica vendo a cozinha, então assim, você tem um controle maior. E o tempo de entrega, que é importante também, né? Se ele é curto, médio ou longo. E o que é que meus amigos vão fazer aqui? Deixa eu ver se eu consigo clicar, não consigo não. Tá, então o que é que meus amigos vão fazer? Deixa eu ver se eu acesso outra aba aqui. Peraí, deixa eu desmarcar aqui. Vocês vão receber essa planilha, tá? Dentro do exercício. E aí vocês vão escolher, tá? Dentre essas características, quais as que vocês vão usar. Por exemplo, eu vou fazer uma entrega que só aceite telefone. Ele vai para o motoboy feminino, tá? Ô, meu irmão, para de usar isso. Feminino. Essa menina vai de bike, tá? Vai de bike. E ela vai entregar perecíveis. Ela só vai entregar tipo sucos naturais, tá? O horário de entrega vai ser, sei lá, pode ser os 3 aqui, manhã, tarde e noite. Ela vai entregar em sacola de papel. E o controle básico. Então assim, vocês vão marcar várias coisas. E aqui embaixo, vocês vão abrir aqui. Vou abrir um espaço aqui. Vocês vão abrir um espaço aqui e vão botar assim: qual a minha ideia? E aí você vai textualmente aqui: a minha ideia é que a entrega. Aí você vai dizer como é que você vai fazer a entrega, qual é a sua ideia e como essa pessoa vai se proteger do coronavírus, tá? Então o exercício de vocês é basicamente esse, né? Bem simples de fazer. Vocês vão fazer isso aqui e vão me mandar de volta lá no ambiente virtual, tá? Então pronto, é isso, gente. A aula de hoje encerra. Eu vou salvar essa aula. Ela vai ficar disponível no portal para vocês. E basta assistir essa aula e fazer o exercício. Tranquilo? Um abraço para vocês, tá? E aí a gente volta na semana que vem com mais aulas. Eu espero que seja tranquilo, tenha sido tranquilo. Próxima aula a gente vê uma nova ferramenta, vamos procurar novas ferramentas para vocês. E aí não se enganem, tá? Quando o Covid passar, essa fase passar, quando a gente voltar para a escola, todas essas ferramentas vão ser postas em prática no nosso laboratório lá, ou no laboratório de RH ou no laboratório de design, tá? Nós vamos para lá e vamos botar todas essas ferramentas que estão sendo vistas só na teoria, nós vamos colocá-las todas na prática, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.